Bom dia. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus, também estou muito bem. Bem demais. Abre comigo aí sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Apocalipse 21, 3. Pedi para o meu amigo Tainan me ajudar aqui com o fundo. Não porque eu quero gerar emoções em vocês. Não que seja errado também gerar emoções. Mas é para te auxiliar a ter um foco naquilo que nós vamos construir hoje. Porque a gente vai construir uma linha de desenvolvimento de Gênesis até Apocalipse em torno de um tema que o Senhor tem trabalhado nas Escrituras, aquilo que nós chamamos de tema unificador da Palavra de Deus. Então, dá-me a sua atenção por alguns minutos, eu prometo ser bem didático e bem rápido, a fim de que nós possamos sair daqui compreendendo isso que é de extrema importância para a nossa fé. Apocalipse capítulo 21, mas se você se emocionar no meio da pregação, fica à vontade, tá, gente? Não tem problema não, tá tudo bem. Apocalipse 21, versículo 3. A Bíblia diz: Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã, onde o Senhor proveu essa reunião de homens e mulheres que foram comprados por um alto preço, Senhor. Nosso desejo é sair daqui de forma mais profunda no relacionamento contigo. Fala conosco nessa manhã, revela-nos a Tua palavra, dá-nos sabedoria e revelação do Teu Espírito, ilumina o nosso entendimento e nos leva a um nível mais profundo de vida no Evangelho, Senhor. Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes do Senhor nessa manhã. Nós estamos desprovidos, lançamos mão, Senhor, de qualquer ferramenta humana que possa te atrapalhar nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo. Faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Entra na parte mais profunda do nosso coração. Traga-nos a consciência da Tua presença ativa no nosso meio. Nós oramos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o livro de Apocalipse, para você que talvez está nos visitando, ou então para você que não tem um conhecimento prévio das Escrituras, é o último livro da Bíblia. João, o apóstolo, morre então na ilha de Patmos, mas antes de morrer, ele foi exilado, preso naquela ilha, e ele conclui aquilo que nós chamamos do cânon da revelação do Senhor. Então, ele conclui os livros sagrados que Deus deixou para a igreja, a fim de que nós pudéssemos compreender quem Deus é, quem nós somos e o propósito soberano de Deus para a humanidade. Especificamente, esse versículo 3 está o cumprimento de tudo aquilo que as Escrituras vêm construindo desde Gênesis. O fato de Deus habitar no meio do seu povo. Imagina que nós estamos assistindo um filme, e esse filme se conclui, a última cena do filme é Deus descendo para habitar no nosso meio em sua plenitude. Só que esse tema da habitação de Deus no nosso meio, ele tem seu início lá em Gênesis, ele não começa em Apocalipse. Deus em toda a Escritura tem promovido, tem realizado encontros com a humanidade e com a sua criação. Se nós pudéssemos definir um centro unificador, ou então o tema central das Escrituras, nós poderíamos falar que o tema central das Escrituras é a presença relacional de Deus. Ou seja, Deus deseja se relacionar conosco. O Scott Duval, que escreveu um livro, aliás, que chama Presença Relacional de Deus, explicando sobre essa temática da presença de Deus se relacionando conosco, ele fala o seguinte:
Uma parte fundamental da nossa compreensão de Deus e do nosso relacionamento com Ele é enxergá-lo como alguém que nos ama e cuida de nós tão perto como um pastor cuida das suas ovelhas. Essa é uma das figuras que Ele escolheu para revelar a si mesmo nas Escrituras. O nosso desafio enquanto filhos de Deus aqui, nosso desafio enquanto criaturas de Deus, é conhecer a Deus nos parâmetros que o próprio Deus estabeleceu a fim de conhecê-lo. Nosso desafio aqui é abandonar, desprover, deixar de lado qualquer preconceito estabelecido na nossa mente, que foi estabelecido de forma equivocada ou errada, e a fim de aprofundarmos nas Escrituras e compreendermos o que significa de fato essa palavra, a presença. O que significa de fato o fato de Deus se relacionar com a sua criação. Hoje eu queria pensar com vocês sobre a presença relacional de Deus. E eu quero pensar, e quando eu estava montando essa pregação, eu orava e eu estava pedindo para o Espírito Santo, o meu intuito nessa manhã, nessa tarde, é que nós tenhamos o conhecimento do Deus transcendente. Esse Deus que está fora da nossa ou da sua criação, que habita naquilo que as Escrituras chamam de luz inacessível, mas que também é um Deus imanente, um Deus que interage, se manifesta e se relaciona intimamente com a sua criação. Então nosso Deus é sim todo poderoso, um rei que governa todo o universo, mas o nosso Deus também é um Deus pessoal que se relaciona com as suas criaturas. Eu queria partir do início de Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu vou citar vários textos, então, por conta do nosso tempo, se você quiser só anotar aí. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é o primeiro ponto dessa nossa pregação. A presença relacional de Deus na criação. A presença relacional de Deus na criação. E a Bíblia diz: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 8, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus pegou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 19, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Gênesis capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. O autor de Gênesis, a escrever a passagem, a narrativa da criação a nós, ele relata um Deus totalmente envolvido com o seu ato de criar. Provavelmente Moisés não vai colocar um Deus soberano sentado no seu trono, dando ordem aos anjos a fim de que realizasse a sua criação. Não. Ele usa palavras, ou então a gente poderia falar, ele usa verbos que denotam uma presença que se relaciona com a sua criação. Olha as palavras que o Espírito Santo inspirou o autor de Gênesis a escrever, para nos explicar como que foi a nossa criação. A criação do universo e a criação de Adão e Eva. Ele usa as seguintes palavras: Deus formou, dando a ideia de que Deus foi lá no pó da terra, pegou um pouco do pó da terra e fez com as suas próprias mãos um boneco de barro. Deus soprou nas narinas. A ideia de que ele não é um Deus distante parte do princípio de que para alguém soprar no nariz do outro, ele tem que estar perto bastante. Se eu fizer, não vai chegar ali no Rogério, não vai chegar em outros irmãos, porque eu estou longe do Rogério. Agora, a Bíblia está falando que Deus soprou o fôlego de vida no nariz, nas narinas de Adão. E aí ele chega próximo e a Bíblia fala também que esse mesmo Deus plantou, fez o trabalho de um agricultor, colocou a sua mão na terra, colocou a mão na enxada, a grosso modo,
Deus mesmo plantou um jardim no Éden, e esse mesmo Deus pôs. Ele pega o homem e coloca o homem no jardim. Deus toma o homem, Deus trouxe ao homem os animais. Eu fico imaginando Deus reunindo ali o leão, um tigre, uma onça, uma girafa, e os animais vindo, Deus falando, vamos todo mundo lá perto de Adão, vamos todo mundo perto de Adão, como se fosse um pastor tocando as suas ovelhas e aproximando do homem, a criação dele, mas como ele trouxe, ele também estava próximo daquele momento tão marcante, que foi dar nome aos animais. Não só isso, como também a Bíblia diz que esse mesmo Deus tirou do homem uma costela. Nosso primeiro médico, Deus, que fez a primeira operação. Deus abre o lado do homem e tira uma costela e preenche essa costela com carne. A gente pode até considerar uma cirurgia plástica. E a partir dessa costela, então, ele forma a mulher. Nós percebemos a pessoalidade de Deus no lidar com a sua criação desde o início. Nós não fomos criados a partir de um anjo, ou de um decreto, ou de uma fala impessoal. Pelo contrário, é como se Deus tivesse sujado as suas mãos no pó da terra, a fim de nos formar em Adão e em Eva. E o ponto central disso tudo aqui é que nós precisamos afastar da nossa mente aquilo que a filosofia ocidental construiu dentro de nós, a ideia de deuses distantes, lá no Monte do Olimpo, que não interagem com a sociedade. Não. Desde o início, a presença relacional de Deus estava manifestada na sua criação, porque Ele é um Deus que se faz presente. Gente, olha essa parte, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Isso aqui é um absurdo. A Bíblia diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus. Cara, peraí. Adão e Eva ouviu a entonação da voz de Deus. Adão e Eva, sabe se a voz de Deus era aguda ou era mais grossa? Adão e Eva ouviu a voz de Deus. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim enquanto soprava o vento suave da tarde. Então, Adão e Eva teve a experiência de ouvir a voz do próprio Deus. Você pode falar, mas nós fazemos isso por meio da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, não a voz de Deus. E quando eu falo voz, eu falo no aspecto sonoro. Nós não ouvimos a voz de Deus literalmente, como vocês estão ouvindo a minha. Nós lemos a Escritura, porque eu imagino como que deve ser ouvir a voz de Deus, e como isso deve impactar o nosso ser. Na semana retrasada, eu fui na minha cidade natal, lá em Cambuí, e aí eu fui conversar com meu tio-avô, seu Alcino Ferreira, e ele é o único irmão do meu avô que permaneceu vivo. Inclusive meu avô também morreu mais ou menos 14 anos atrás, eu tinha mais ou menos 16 anos, e aí ele morreu então nessa época. E o meu avô, o pai do meu pai, foi a primeira pessoa mais próxima assim de mim que eu perdi, eu senti a dor de um luto de fato. Acho até por conta da idade, né, que eu consegui sentir aquele momento. E conversando com o meu tio ali, o tio Alcino, eu conversando com ele, coisas da vida, e cara, vendo o semblante dele, o sorriso, o jeito de rir. Meu tio, e na verdade toda a minha família é muito mineira, então meio truncado, fala comendo palavra, comendo a última letra. Só que meu avô e todos os meus tios tinham aquela risada gostosa, sabe aquela risada que acaba até o ar? E eu vendo ali, e eu comecei a ver o meu avô, cara, no meu tio. A expressão de sorriso, o jeitão de andar. Ô Leonardo, o jeito de falar o meu nome lembrava o meu avô. Eu lembro que eu saía, a Ellen estava lá em casa na minha mãe, e a minha mãe mora atrás, né? Uma casa assim, uma casa do lado, minha mãe é vizinha do meu tio. E aí eu fui lá, sentei no sofá da minha mãe, eu fiquei um pouquinho com o olho fechado assim, lembrando das minhas memórias afetivas com o meu avô. Eu lembrei do sorriso do meu avô, lembrei da voz do meu avô, lembrei da gargalhada do meu avô, do jeito que o meu avô me chamava. Aquilo foi gerando uma saudade, um amor dentro de mim, porque eu tenho saudade do meu avô. Só que sabe, nesses longo tempo de auxílio aos pastores da casa, longo tempo, uma das coisas que talvez eu mais lidei em momentos de discipulado e aconselhamento foi ouvir pessoas falando assim: Léo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu queria jogar talvez um devaneio, um pensamento alto. Será que esse desejo contínuo que nós temos dentro de nós de ouvir a voz de Deus
não está impregnado de alguma forma no nosso DNA, no fato de os nossos primeiros pais terem ouvido a voz do Senhor? Será que essa busca, não, eu preciso ouvir a voz de Deus, Léo, eu preciso ouvir a voz de Deus, cara, Deus tem que falar comigo. Será que esse anseio que nós temos não veio como se fosse um resquício na nossa gênese, no nosso DNA, de um dia os nossos primeiros pais, Adão e Eva, terem ouvido a voz de Deus? Isso denota que Deus sempre se relacionou com a sua criação de forma pessoal. A presença relacional de Deus sempre esteve envolvida com a sua criação. Apesar da sua grandeza e da sua majestade, Deus sempre se manifestou de forma íntima à sua criação. Agora, se o primeiro ponto denota ou mostra a presença relacional de Deus na criação, o segundo ponto mostra a quebra desse relacionamento. Então, antes Adão e Eva, antes do pecado, Adão e Eva tinham contato direto com a face e com a pessoa de Deus. Mas por conta do pecado existe agora uma barreira que nos afasta. Nós traímos a Deus, nós ofendemos a majestade de Deus. E aí Gênesis capítulo 3, talvez um dos capítulos mais terríveis que nós temos nas Escrituras, a par, junto, ou até um pouco inferior, na verdade, né? Ali está a queda e acima está o ato da crucificação. Mas Gênesis 3, de fato, é um capítulo terrível. E no versículo 9, a Bíblia diz, versículo 9, Gênesis 3, 9: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? Aqui nós temos a passagem que vai começar o julgamento e o banimento da humanidade. E é muito louco, gente, que mesmo diante do nosso erro, Deus não envia um anjo para cuidar do seu problema. Deus vem e conversa. É um diálogo de Deus, Adão, Eva e a serpente. Deus questiona, falando: Adão, a gente não tinha combinado, cara? Adão, nós não tínhamos aliança. E a aliança era: eu te dou todas as árvores do jardim, mas tem uma que você não pode comer. E aí, Adão, você me traiu. Você me ofendeu, Adão. Só que não de forma impessoal. Ele falando, tanto que a Bíblia fala que ele andou com a sua presença no jardim. E deriva-se dessa passagem diversas consequências do pecado. Eu poderia citar aqui algumas. Primeiro, uma consciência inquieta, aquilo que nós chamamos de pensamento acelerado, deriva do fato de nós termos traído a presença de Deus. Discussões com o cônjuge, a briga que tem entre marido e mulher começa no ato da desobediência contra Deus. Dor e cansaço da labuta diária. Gente, quantas vezes nós chegamos sexta-feira em casa à noite, à tarde, e a gente tem aquela sensação de que passou um trator em cima da gente de canseira? Não era assim no Éden. No Éden ninguém trabalhava por aquilo que comia. No Éden trabalhávamos para cultivar, para gerar culto, cultura de quem Deus era. O trabalho não é fruto do pecado, mas o trabalho para comer é fruto do pecado. Então nós percebemos que existe mais uma, aliás, morte física. Todos nós passaremos pela morte física por conta do nosso pecado, por conta de termos traído a presença relacional de Deus. E o pior de todos, esse é o pior de todos: a separação da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 22 fala que nós fomos afastados. E aqui entra uma coisa muito curiosa, o fato de Deus se tornar então um costureiro. E ele pega e ele confecciona roupas para cobrir a intimidade de Adão e Eva. É como se Deus estivesse falando assim: agora você é um desconhecido, e por ser desconhecido diante de mim, nós não podemos mais ter intimidade. Deixa eu te perguntar um negócio: você fica nu perto de quem? Ou dos seus pais, quando você é criança, ou diante do seu cônjuge, que é alguém que você tem relacionamento de intimidade. Quando Deus coloca ou tampa as intimidades de Adão e Eva,
Deus estava falando assim: a partir de agora existe uma traição entre nós. Eu já não posso mais confiar em vocês. A intimidade que contemplávamos na glória de Deus agora foi marcada por uma ruptura. Foi marcada por um ato de trair a presença deste Deus. E por conta dessa traição foi colocado um pano, simbolizando: nós não temos mais intimidade. Entre nós ficou uma ofensa, entre nós ficou uma traição, entre nós ficou um adultério, porque você ouviu a voz de uma boca que não era minha. E sabe o que é o mais constrangedor, gente? É o fato de, mesmo diante do nosso pecado, Deus não vai fazer o julgamento de forma impessoal. Ele, pela sua presença relacional, vem julgar a humanidade. E ele fala em Gênesis 3:11, Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Gênesis 3:13, então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? Gênesis 3:14, então o Senhor Deus disse à serpente. Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. Gênesis 3:23, por isso o Senhor Deus os lançou, jogou, tirou para fora do jardim do Éden. Gênesis 3:24, Deus colocou querubins a leste do jardim. Até o julgamento de Deus contra o nosso pecado é um julgamento pessoal. Sabe que nós temos um hábito de, quando alguém erra com a gente não quer nem olhar mais na cara. Mas Deus não fez isso com a gente. Deus veio e julgou o nosso erro e o nosso pecado por meio de Adão. O Daniel Reis, se o meu inglês não estiver errado, a chance de estar errado é enorme, fala o seguinte, comentando sobre a presença relacional de Deus: por meio da desobediência e do pecado, as pessoas perderam o acesso e o relacionamento com Deus, o que resultou na perda da vida eterna. Deus, porém, em sua graça, continuará a trabalhar fora do jardim para trazer a humanidade de volta ao relacionamento consigo. Então, se o jardim era um ambiente de encontro, em certo ponto, dá até para considerar um templo, mas não dá para abrir essa porta agora. Se o jardim era um lugar de encontro, Deus faz, por meio da sua graça, com que a sua presença saia, extrapole, como diz Paulo Borges, transgrida os limites do jardim, a fim de nos buscar novamente. Para quê? Para relacionamento. Essa presença perseguidora de Deus, que mesmo quando a gente acabou de trair Ele continua falando: eu estou indo atrás de vocês. E aí nós temos então o Antigo Testamento. Se nós saímos dos 3 capítulos iniciais, que acontece toda essa narrativa que eu falei para vocês, entramos no terceiro ponto da pregação. O primeiro, a presença relacional de Deus manifesta na criação. O segundo, a quebra do relacionamento. Terceiro ponto, a presença relacional de Deus no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 17, versículo 1, nós vemos Abraão tendo um encontro com a presença relacional de Deus. Nós temos em Gênesis capítulo 26, versículo 2, Isaac tendo um encontro com a presença relacional de Deus. E ali já mostra a eleição da nação de Israel. Temos também em Gênesis 28, Jacó tendo um encontro com a presença relacional de Deus. E escuta o que eu vou te falar, em todas essas passagens, em todas as teofanias, a manifestação de Deus com esses homens, a experiência de ter um contato com Deus, chama teofania. Em todas essas manifestações, a palavra ou as palavras que saem da boca de Deus é: eu estou contigo. Em todos os momentos, com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, Deus se manifesta a eles e fala o seguinte: olha gente, eu estou com vocês. Mas esse eu estou com vocês agora não é um eu estou com vocês como foi com Adão e Eva, porque Adão e Eva antes do pecado tinham acesso direto à presença de Deus. Mas lembra que agora, por conta do pecado de Adão, criou-se uma barreira, um muro de separação, que Paulo até escreve sobre isso em Efésios, que nos separa da presença de Deus, porque ofende a sua presença. E essas manifestações, elas sempre vêm associadas, essa dos patriarcas do Antigo Testamento, elas sempre vêm associadas com fenômenos naturais. Quantas vezes você leu, e aqui os pentecostais, caramba, o seguinte, fenômenos com fogo, as pentecas. Segundo, nuvem de glória. Terceiro, trovão. Quarto, fumaça.
Então, desde que Deus volta a partir de Êxodo manifestar sua presença ao homem, essa presença ela vem com uma barra protetiva, como se fosse um colete à prova de bala, a fim de que o homem não contemplasse a glória direto, porque se ele contemplasse a glória direto, por conta do pecado, ele morreria, seria fulminado. Então Deus coloca uma medida protetiva chamada nuvem, fogo, fumaça, para tampar a sua glória, e o homem não tivesse contato direto com a glória, porque se o homem tivesse contato direto com a glória, a partir da sua posição de pecador, ele seria fulminado. Então por isso que o Antigo Testamento ele vem carregado de Deus se manifestou em fogo e fumaça. A exemplo, Êxodo capítulo 19, versículo 18. Êxodo 19, 18, nós temos a presença relacional de Deus vindo habitar no Monte Sinai. Êxodo 19, 18. A Bíblia diz: e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. Todo o Sinai fumegava, porque Deus, o Senhor, havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Então o Monte Sinai tem aqui uma nova teofania, uma nova manifestação da presença relacional de Deus. E a Bíblia está falando que, diferente daquela suavidade do Éden, agora, gente, uma montanha tremia. Nós não estamos numa região que tem muita montanha, né? Mas se for em Extrema, você vai ver que tem muita montanha. Imagina algo semelhante aqui, a Extrema, a cidade que tem aqui do lado, e ela tremendo e fumegando como uma fornalha acesa, porque Deus tinha descido naquele ambiente. Se antes a voz sussurrava no jardim, agora, meu amigo, é um espetáculo de fenômenos naturais, porque a Bíblia estava declarando, Deus estava descendo sobre aquele ambiente, mas já não dava mais para ter relacionamento direto com o homem, porque se Deus se manifestasse diretamente ao homem, ele destruiria o homem. Por isso que a fumaça vem para tampar, colocar um filtro entre a glória e o povo. Deus também manifesta a sua presença relacional no tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, Êxodo capítulo 40, versículo 34, a Bíblia diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Mais uma vez, mais uma teofania, mais uma manifestação da presença relacional de Deus, agora sobre o tabernáculo que havia sido montado no deserto. A Bíblia está falando que quando o tabernáculo é encerrado, Deus vem ao ponto de Moisés não poder entrar no tabernáculo, tamanho o peso da glória de Deus. Agora, meus irmãos, uma vírgula. Nós temos clamado e vamos continuar clamando para que Deus se manifeste no nosso meio, para que a presença relacionada de Deus repouse sobre nós novamente. Mas lembre-se que a presença de Deus é perigosa. Nunca, o mais avivado ou o menos avivado que você for, nunca perca o temor da presença. Lidar com a presença de Deus pode matar. Moisés não conseguiu entrar no santuário, tamanha a espessura da nuvem que separava o lugar onde Deus estava e a nação pecadora e o homem pecador. Então o Antigo Testamento ele vem carregado de exemplos, onde Deus manifesta assim a sua glória, mas sempre com a medida protetiva, porque existia um perigo inerente ao lidar com a presença relacional de Deus que estava manifesta. Agora, chegamos então no livro de Levítico, o cemitério do devocional, né? Só que agora você vai entender Levítico, e você vai ler conta lógica. Levítico, Deus estabelece as leis levíticas, a lei do sacrifício. Então você tem aquele monte de sacrifício de animais que vinham para que de alguma forma houvesse um vácuo no nosso relacionamento com Deus, e por meio do sangue daqueles animais nós pudéssemos adentrar novamente a presença do Senhor e ter contato com a gloriosa presença relacional sem ser fulminado. Eu, quando era criança,
Deixa eu dar o contexto. Meu pai, gente, ele é meio índio. Literalmente assim, acho que a minha tataravó, do lado da mãe dele, era índia. Aí casou com o espanhol de vida, né? Nasceu nós ali em Cambuí. E meu pai, ele tem um apelido na minha cidade de Tarzan. Já dá para entender o naipe do meu pai, né? Ele é do mato. E eu lembro quando eu era criança, talvez uns 9, 10 anos de idade, meu pai sempre me levava na roça do meu bisavô, né? Uma roça da família lá, que ele ia matar um porco para trazer o porco para a gente comer na casa da minha avó. E eu, criança, meu pai falava o quê? Vamos lá pegar o porco. Eu falava, vamos lá pegar o porco. Sentava na garupa da moto e era aventura com meu pai. Meu pai sempre foi muito aventureiro. Só que, gente, ninguém tinha avisado para uma criança de 10, 9 anos como que um porco morria. Meu pai levava um canivete, clássico do interior de Minas. E aí, daqui a pouco, ele abria o canivete, pegava a virilha do porco e dava uma canivetada. E eu, uma criança de 9, 10 anos de idade, vendo aquilo, gente. Até hoje eu vou no supermercado comprar carne, eu fico, misericórdia, Senhor. Porque esse porco não tem... Por quê? Se você nunca viu como que um porco morre, ele sai correndo gritando. E o porco grita, né? E ele sai correndo sangrando, fica aquele rastro de sangue até que o porco desmaia. Ele desmaia porque saiu tudo o sangue dele. Só que enquanto isso é muito grito. E uma criança de 10, 11, ali, 9, 10, 11 anos de idade olhando aquilo, gente, é muito assustador. Só que a lei de Levítico, ela vem para revelar o quão desesperador é o nosso pecado. Porque no tabernáculo, e inclusive no templo, eram oferecidos sacrifícios de animais. E apesar de ser ovelhas, muito provável o animal silencioso, existiam também alguns momentos que eles ofereciam alguns cabritos. E sabe, às vezes a gente romantiza muito o aspecto da manifestação da glória de Deus, mas lembra que para Deus se manifestar naquele tempo era necessário sangue e a morte de um animal. Só que eu não sei se vocês já imaginaram uma nação levando animais para serem mortos diante da presença de Deus. Qual era o som daquele ambiente? E Deus estava declarando para a nação de Israel: esse grito, isso que vocês estão vendo, esse sofrimento, é consequência do pecado de vocês. O pecado trouxe sofrimento sobre a humanidade e, aliás, sobre os animais que eram inocentes. Esse grito é para vocês lembrarem que lá no Éden houve uma traição. Esse grito é para vocês lembrarem que entre nós existe uma traição. Nós não temos mais intimidade, mas de alguma forma eu criei um subterfúgio, uma via paralela para que vocês pudessem ter contato comigo a partir do sofrimento de um animal, para que o sangue do animal cobrisse uma pequena parte do nosso pecado e nós pudéssemos voltar a ter acesso à presença gloriosa de Deus. Damos um salto porque não dá tempo e vamos para 1 Reis, onde o templo é inaugurado. 1 Reis capítulo 4, 1 Reis 8:10. 1 Reis 8:10, Salomão então constrói um magnífico templo. Não é aquele ali, lá, São Paulo. O templo de Israel, literalmente. O templo de Salomão está lá, no Oriente Médio. Salomão constrói então o templo. E a Bíblia fala que quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Cara, imagina que loucura. Você está num ambiente como esse, de repente a glória de Deus preenche esse ambiente ao ponto de parecer nos empurrar para fora, e ninguém consegue ficar aqui dentro, porque a glória de Deus é tão espessa, tão grossa, que não cabe outra coisa senão somente a glória desse lugar. E a Bíblia está falando que os sacerdotes, naquela época ainda, não era toda a nação de Israel que tinha acesso a Deus, era somente a classe sacerdotal que tinha acesso ao Senhor. E esses que passavam por um rito de santificação minucioso para estar ministrando diante do Senhor, não conseguiram permanecer diante da presença. Mas mais uma vez o Senhor manifesta a sua presença entre a nação de Israel. E é interessante que fala que uma nuvem de glória, e isso faz menção explícita, clara, ao texto de Êxodo, quando a nuvem preenche o tabernáculo. Agora, vocês sabem a história? A nação de Israel abandona o Senhor, o
templo de Salomão é destruído, simbolizando a saída da presença de Deus no meio do seu povo, por conta do pecado e da falta de arrependimento. E por fim, a nação é levada então cativa, presa para a Babilônia. O Scott Duval, que eu citei anteriormente, que escreveu o livro chamado A Presença Relacional de Deus, ele fala o seguinte: historicamente, as muitas exortações de Deus precedem mudanças tristes e trágicas. Israel e Judá não se arrependem, nem voltam para Deus. As advertências divinas são ignoradas e o pecado e a idolatria de Judá aumentam ao ponto de fazer com que Deus viesse realmente a deixar o templo, abandonar, sair, marcando o fim, ou ao menos uma ruptura da aliança definida por Ele mesmo. Eu habitarei no meio de vocês. A presença relacional de Deus abandona o templo, o povo é expulso da terra e levado ao exílio, longe da presença. Mais uma vez, o pecado nos coloca em uma posição de separação diante de Deus. E talvez você possa estar pensando: desgraçado da nação de Israel. Meu irmão, a nação de Israel é uma amostra da sociedade, é uma amostra de quem nós somos, da maldade do nosso coração que não consegue sustentar um dia de santidade. E por conta desse pecado, dessa depravação, dessa corrupção, a presença de Deus se evade, sai do meio deles. Só que a Bíblia continua e fala em Esdras e Neemias, para você conhecer a história, que um grupo retorna, cumprindo o tempo da profecia, e eles reconstroem o templo. Só que essa passagem é até um pouco confusa para a gente, porque a Bíblia fala que enquanto os avós olhavam, os velhos, ali citando, os avós olhavam para o templo reconstruído, aquele que havia sido destruído da época de Salomão, os avós choravam, e não de alegria, mas de tristeza. De tristeza porque o templo já não era mais glorioso como era. Mas os filhos, gente, presta atenção nisso, os filhos se alegravam. E fica essa dicotomia entre grito de choro e grito de alegria. Os velhos choravam porque apesar do templo estar reconstruído, escuta isso, a glória de Deus não tinha descido novamente. E os jovens se alegravam porque eles achavam que a glória do templo era o cimento, eram as pedras. Então tinha uma geração que provou da presença de Deus, mas teve a consciência de que o pecado deles fez com que Deus se afastasse da nação. E tinha uma geração nova que nem experimentou da presença e estava se distraindo com uma estrutura física, achando que aquilo era glorioso, e não era. E aqui fica o ponto para o nosso coração, gente. Nós precisamos chorar junto com a narrativa das Escrituras. Precisamos chorar junto com o desenrolar da história bíblica, porque a glória de Deus não veio. Onde está a presença relacional de Deus? Aquele Deus que perseguiu desde Adão e Eva, que evadiu o Éden para alcançar o seu povo. Cadê Deus? Que agora já não está ali mais entre o seu povo. Senhor, eu imagino o grito de desespero dos homens. Gente, peraí. Está tudo certinho. É como se fosse uma lógica matemática, 2 mais 2 é 4. E eles falam, o templo está ali, está tudo ali, o lugar da propiciação, o lugar de oferecer os animais, está tudo aqui. Está meio trincado? Tá, mas está aqui. Cadê a glória? O que nós fizemos de errado? Por que a glória não veio? Por que não tem fogo? Por que não tem nuvem? Por que não tem fumaça? Cadê a glória do Senhor? Eu imagino o desespero desses homens. E então entramos naquilo que a Bíblia chama de 400 anos de silêncio. Aproximadamente 400 anos de silêncio. Porque a promessa de que eu habitarei com vocês não se cumpriria mais em uma estrutura material, física, de cimento ou pedra na época. Se nós terminamos o Antigo Testamento em crise, mas com uma esperança, o Novo Testamento começa, e nós lemos o relato do começo em Lucas capítulo 2, e nós vemos agora a presença de Deus expressada em sua plenitude, onde a Bíblia relata no Antigo Testamento que houve choro porque a glória não veio. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, a Bíblia vai falar que existiam pastores no campo, que estavam pastoreando as suas ovelhas. De repente, apareceu no céu uma dança angelical. Eu nunca vi um anjo. Alguns irmãos pensam que pegou uma pena. Eu nunca vi um anjo. Se eu ver um anjo, a chance de eu sair correndo é enorme.
E é aquilo que os pastores que estavam no campo fariam. Eles olham, e aí a primeira frase do anjo é assim: oh, não tema, não tenha medo, porque eu vim trazer uma boa notícia. É que na cidade de Belém, aliás, a cidade de Davi, a presença relacional ganhou forma no ventre de uma virgem. E agora ela não está mais manifesta em um lugar físico de matéria, de pedra, mas ela ganhou forma de carne. Então vemos a presença relacional de Deus se voltando para a humanidade a partir de uma pessoa chamada Jesus Cristo, aquele em quem habita toda a plenitude de quem Deus é, que agora não se relaciona mais a partir de uma medida protetiva. Ele era aquele que tocava no pecador. A mesma presença do Éden que caminhava no jardim, a mesma presença que fez o Sinai tremer, a mesma presença que preencheu o tabernáculo, a mesma presença que preenche o templo, agora ela ganha perna, ela ganha mão e ela começa a tocar na vida das pessoas. Cara, nem o filósofo mais inteligente do século conseguiria formular isso. Nem o teólogo mais incrível de todos os tempos conseguiria desenvolver uma narrativa dessa. O ato soberano de Deus de trazer Cristo à humanidade é algo absurdo. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, o anjo agora fala não com os pastores, mas com Maria, a mãe de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: o nascimento de Jesus foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora a glória já não vinha mais para nos assombrar, como nuvem, fumaça ou fogo. A glória vinha para nos libertar do verdadeiro cativeiro chamado pecado. A glória vinha para tirar o muro que estava nos separando diante de Deus. Tanto que João, escrevendo o fantástico Evangelho de João, sapiencial Evangelho de João, ele fala o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou, andou. Douglas cita, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Olha isso, cara, a glória que antes vinha com fogo, agora não mais. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. 1 João capítulo 4, versículo 15, aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece, habita nele, e ele permanece em Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, olha isso, vocês, quem? Nós, a igreja de Cristo, tem a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Em outras palavras, por meio da sua habitação com Ele. O D.A. Carson, comentando essas passagens, especificamente João 1, ele fala o seguinte: Deus não vai decretar a restauração sentado em um trono no céu, assim como não vai simplesmente enviar emissários ou anjos para fazer sua obra. Uma das mensagens centrais que ele próprio escolheu para descrever o seu papel na restauração futura é a de um pastor caminhando com aqueles que estão sendo reunidos, carregando amorosamente os cordeiros no braço. É Deus falando: eu fiz o julgamento, eu trouxe a condenação, mas eu também trago a redenção. Ou melhor, eu sou a redenção. Só que essa é o ponto-chave das Escrituras. Cristo Jesus é a presença relacional de Deus encarnado. Eu estou terminando, gente. Mas fica uma pergunta, fica um ponto: como provar dessa presença gloriosa e santa, se o nosso pecado nos afasta da presença?
conforme dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías fala: o que faz separação entre Deus e vocês é o pecado. E peraí, Cristo está entre nós, beleza, é a presença de Deus plena habitando entre nós, mas o nosso pecado não foi mexido, só Deus ganhou forma entre nós. Só que mais uma vez a glória de Deus vai se manifestar com fogo, ou melhor, com fumaça e com terremoto. E aqui nós temos então Mateus capítulo 27, versículo 45. A Bíblia diz: ao partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra. As trevas anunciam: está vindo algo. E até as 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Agora olha isso: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O véu simbolizava o quê? Existe um pano que tampa a nossa intimidade. Só que a Bíblia está falando que por meio do sacrifício de Cristo, o pano que tampava a nossa identidade foi rompido de alto a baixo. E segundo a tradição, podemos com cuidado trazer essa interpretação: Jesus, ele foi crucificado nu. Às vezes a gente coloca no crucifixo, né, o paninho. Só que não, gente, não tinha paninho, era exposto ao ridículo, exposto à vergonha. Jesus estava provavelmente, a grosso modo, pelado na cruz do Calvário. Só que mesmo diante dessa vergonha, Deus estava declarando para a humanidade: agora por meio do meu Filho é possível termos intimidade novamente. Então olhem para mim e me contemplem por completo. Não tem mais um pano que tampa a minha intimidade diante de você. E eu não estou falando no aspecto físico. É como se Deus estivesse declarando que entre o meu coração e o seu coração agora não tem nada mais que está como uma barreira, porque por meio de Cristo a intimidade do coração de Deus foi exposta. Eu amo a humanidade. Como isso se aplica a nós? Hebreus capítulo 10. As escrituras. Gente, se a gente pudesse ler um livro pelo resto da vida e fosse só as escrituras. A Bíblia fala: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. É como se o autor de Hebreus, e foi guardado o nome do autor de Hebreus para preservar o coração do orgulho talvez, mas a Bíblia está falando: é impossível que aquilo que vocês fizeram no templo e no tabernáculo, ou no tabernáculo e no templo, viesse cobrir ou remover o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Jesus, eis que estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. No segundo momento, Jesus acrescentou: eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele remove o primeiro. O que é o primeiro? A primeira aliança, que estava fundamentada no sangue de animais, para estabelecer o segundo. E nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, o de uma vez por todas. E se então antes nós entrávamos diante de Deus, no caso da nação de Israel, banhada de sangue de animais, agora nós entramos com uma medida protetiva, que já não é mais protetiva, mas é uma medida relacional de intimidade, banhados pelo sangue do Cordeiro. Então hoje já não existe mais barreira de separação entre Deus e os seus eleitos, porque eles foram banhados, encharcados no sangue do Cordeiro, para que de uma vez por todas, aquele pecado do Éden, e aliás, os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus, fossem totalmente pagos na cruz do Calvário. Por isso que hoje temos ousadia e confiança para entrar no Santo dos Santos, no ambiente de intimidade, e falar com um Deus que está disponível a se relacionar intimamente conosco, por causa do sangue daquele que é a presença relacional de Deus em sua plenitude. Só que o povo fica santificado, e aí tem uma outra questão: Jesus subiu aos céus.
e hoje em carne, literalmente, Ele não está entre nós. E agora? Como que se aplica? Ou melhor, se Ele veio, em Marcos capítulo 1, versículo 26, fala como Emanuel, Deus conosco, aí, como é que fica agora, né? Porque não é o Deus conosco agora. Ao menos, literalmente, não. Só que se a presença de Deus, relacional de Deus, é manifesta na criação, houve uma quebra, a presença relacional de Deus foi manifesta no Antigo, a presença relacional de Deus foi evidenciada em carne, agora a presença relacional de Deus está em nós. O próprio Jesus orando sobre o aspecto da presença relacional de Deus dentro do coração de todo aquele que crê, Ele fala o seguinte, João 14, 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, e que agora nós todos habitamos juntos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a Ele. A presença relacional de Deus em sua plenitude deixou uma promessa: eu me manifestarei a vós. Romanos 8, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, presta atenção nisso aqui, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo habita em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Agora, a partir do momento que nós fomos santificados por meio de Jesus, novamente a presença pode descer sobre nós. Lembra que a presença desceu no tabernáculo, quando houve sacrifício de animais? Lembra que a presença desceu no templo, quando houve sacrifício de animais? Agora, por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus, a presença de Deus pode habitar dentro de nós. Só que talvez fique uma pergunta: Léo, eu entendi, mas isso, sou eu? Não, né? Como que a gente pratica isso? Porque é uma pregação conceitual, é teológica, é filosófica, é conceito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que você está na sua casa com a sua esposa, e aí você vai discutir com a sua esposa, e na hora que você vai tratá-la de forma rude, você lembra do negócio: a presença de Deus está em mim, cara. A presença de Deus está nela. Imagina na hora que vocês que namoram vão tocar um no outro, de forma que ainda não deveria tocar. Só que aí vocês lembram do negócio: a presença de Deus está em nós. Imagina a hora que você vai lidar com o dinheiro, aquele jeitinho, e aí você lembra do negócio: a presença de Deus está em mim. A hora que você vai olhar aquilo que você olha, a hora que você está dentro do seu quarto, quando ninguém te vê fazendo o que você faz, e você tem a lembrança: a presença de Deus está em mim. Existe uma tensão na vida cristã que Paulo relata em Filipenses capítulo 1, versículo 16, que é a tensão da nova natureza e da nova natureza. E a tensão é a seguinte: nós, crentes, cristãos, estamos colocados em uma posição de santos diante de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porém, quando olhamos para a nossa vida, e todos nós falhamos, todos nós tropeçamos e erramos, pecamos, a gente percebe que nós não somos tão santos assim. Só que existe uma posição de santidade, para que a partir dessa posição de santidade em Cristo, a santificação expressa se torne um processo, uma progressão. Então, meus irmãos, talvez você veio aqui pela primeira vez,
ou o seu relacionamento com Deus não é um bom relacionamento com Deus. Não adianta você esperar estar bem para voltar a falar com Deus, porque é impossível alguém ficar bem à parte de Deus. A santificação só acontecerá na nossa vida quando nós estivermos no deleite, no prazer de se relacionar com Deus que habita dentro de nós hoje. E sabe, eu termino com o texto 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Meu Deus. 2 Coríntios 5, 18. Assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Aqui. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de seu Filho, Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então Paulo está falando que o ministério da igreja hoje, daqueles que estão em Cristo, é prover reconciliação de quem? Entre Deus e a humanidade, por meio da presença relacional encarnada, o Filho. E aí Paulo então chega a um extremo. Ele fala: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aqui do grego, a palavra rogasse, ela tem a mesma conotação, berrasse, gritasse. Gritasse de forma desesperada, como se Deus rogasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, para que nele, em Cristo, na presença relacional de Deus, fôssemos feitos a justiça de Deus. E essa é a temática do Evangelho. Uma presença meio perseguidora. Hoje pela manhã eu acordei e eu estava revisando a ministração antes de vir pregar. E aí eu comecei a tomar conta de uma coisa. Eu perdi minha privacidade, gente, desde que eu tive filho. Não tenho mais privacidade. Se eu estou sentado no meu escritório lendo a Bíblia, a cabecinha está ali, ó. Se eu estou no banheiro tomando banho, e aí, pai? Se eu estou deitado na minha cama, eu acordo, tem um ser parado do meu lado. Seja lá o que eu estiver fazendo, meu filho está ali. Não importa, eu chego em casa, ele gruda, igual velcro, sabe? Vou assim, ó. E tem vezes que literalmente ele gruda. Eu comecei a perceber que como a religião dos nossos tempos, ela sempre vende essa ideia de um filho indo buscar o pai, de um filho tentando pegar a atenção do pai, de um filho agarrando desesperado na perna do pai, falando: pai, fica comigo, pai, dialoga comigo, pai, se relaciona comigo. Só que a proposta do Evangelho é ao contrário. A proposta do Evangelho é que um dia um Deus se tornou carne e veio buscar os seus filhos. Então escuta, a presença de Deus te perseguiu até esse momento. A presença de Deus nos perseguiu por meio do Espírito Santo, como se fosse cordas de amor. Ele nos atrai para perto de si, porque qual é o cumprimento das Escrituras? Deus habitando entre nós, e nós sendo o povo de Deus, e Ele sendo o nosso Deus. E essa é a possibilidade que você tem nessa manhã, ou nessa tarde. Queria convidar você a ficar de pé nos seus lugares.